Boa noite. Prisão, fuga, clandestinidade, mas também um amor. E uma família de muitos filhos fazem da vida de nossa entrevistada de hoje um belo roteiro de cinema. Mas é tudo muito real. Na vida de Maria Prestes, na verdade, nasceu Altamira Rodrigues Sobral, que virou Maria do Carmo Ribeiro e hoje é mais conhecida como Maria Prestes, a mulher que viveu por 40 anos ao lado do líder comunista Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança. A união rendeu 9 filhos, 24 netos e 9 bisnetos, sendo que mais um vem por aí. Estão também aqui para essa conversa conosco Fernando Isidoro e Ricardo Amaral, que também vão participar dessa entrevista. Nós vamos assistir uma reportagem sobre a trajetória de Maria Prestes e do seu companheiro por 40 anos, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes foi protagonista de vários momentos da história do Brasil e por quase 50 anos símbolo do comunismo por aqui. Aí eu, afinal, fui considerado membro do partido por ordem da Terceira Internacional, porque a Terceira Internacional, nessa época, realmente mandava nos partidos, deu ordem e eles publicaram no dia 1º de agosto de 1934, a Classe Operária, que era o órgão, o jornal do partido, publicou a minha adesão ao partido. Eu entrava como membro do partido. Foi só em 1º de agosto de 1934. Quando ainda era um jovem militar, liderou revoltas de oficiais insatisfeitos com a condução da política no começo do século passado. Reuniu 1.500 homens que percorreram cerca de 25 mil quilômetros para protestar contra as oligarquias, pequenos grupos que concentravam o poder. O movimento ficou conhecido como Coluna Prestes. Eram mais ou menos umas 20 ou mais de 20 mulheres que acompanharam a coluna. Quando chegou aí, eu ainda era muito militar e não queria saber de mulher na coluna. Então, ele deu ordens terminantes na tropa que estava organizando a passagem do Rio, que nenhuma mulher podia passar para Santa Catarina, que cada uma voltasse para casa, né? Mas eu fui última viagem, eu participei dela, eu fiquei até o fim. Quando cheguei lá em Santa Catarina, as mulheres estavam todas lá, né? Já tinham passado e o que se ia fazer? Continuaram a marcha da coluna e foram úteis, né? Com a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas à presidência da República, Prestes foi para a Rússia, onde se tornou membro da Internacional Comunista. Voltou ao Brasil clandestinamente, mas foi pego e ficou 9 anos preso. Com a redemocratização em 46, vieram as eleições livres. Anistiado, Prestes sai da prisão, casa-se com Maria e se elege senador como o mais votado do país. Mas a legalidade dura apenas 1 ano. O registro do PCB é cassado e todos os parlamentares perdem o mandato. O Tribunal Superior Eleitoral, por 3 votos a 2, no dia 7 de maio de 47, colocou o Partido Comunista fora da lei por esse argumento. Sendo o Partido Comunista do Brasil, era seção de um partido internacional. E esse partido internacional tinha a sede em Moscou. Em Moscou só há um partido, de maneira que nós éramos contra o pluripartidarismo, por mais que disséssemos que eram a favor, esteja no nosso programa, o pluripartidarismo. Novamente, Luiz Carlos Prestes é perseguido e volta à clandestinidade. Com a ditadura militar em 64, Prestes é condenado a 15 anos de prisão, mas conseguiu fugir e exilou-se na União Soviética. Dona Maria, quando o Prestes saiu da prisão, depois de 9 anos preso e carcerado no Estado Novo, ele já tinha em torno de 54 anos. E a senhora era uma mocinha ainda, tinha 19 anos quando o conheceu. Como é que foi esse encontro que levou a um casamento tão longo e tão, vamos dizer assim, produtivo? Bom, primeiramente eu quero dizer a vocês que eu sou filha de comunista, fui criado nesse ambiente comunista, não é? E vivi alguns anos na Bahia, onde participei de comícios, passeata, pichação junto com meu pai, que foi um dos torturados em Recife, na época da ditadura do Getúlio Vargas, e que foi condenado, meu pai também, e foi deportado para o Rio de Janeiro, aonde ele fugiu, se jogou no mar e voltou para Recife e nos pegou a mim e mais 2 irmãos. Meu pai voltou para Recife,
onde nós batalhamos lá pela campanha do Petróleo é Nosso, contra a guerra atômica, pela caristia de vida. Eu já participava de movimentos estudantis, movimentos de mulheres, junto com meu pai. Mas a situação era muito grave porque a polícia localizava o meu pai porque ele era um agitador. Em qualquer lugar que ele morava, ele organizava logo o partido e isso caracterizava muito a polícia conhecer o trabalho dele. Resolveu o partido de nos mandar o meu pai para o Rio de Janeiro e eu em seguida, que já vinha de um casamento fracassado, onde o meu marido foi preso e não teve um bom comportamento, fui para o Rio de Janeiro e lá fui designada para ir a São Paulo e o companheiro Geocondo Dias me deu essa tarefa de ir para um aparelho cuidar de um dirigente que eu não sabia quem era. E me mandou para uma casa para ser responsável por essa pessoa que chegou no dia 4 de dezembro, às 7 da noite, onde eu estava terminando de arrumar a casa para recebê-lo. Dia de Ançã, Santa Bárbara? Dia de Santa Bárbara, exatamente. E aí me deu essa tarefa de eu cuidar desse homem, que quando ele entrou, que eu reconheci, porque na minha juventude nós fazíamos campanha de rua, vendendo jornais, fazendo propaganda do Preste, que nós fazíamos, quando participávamos de manifestação, nós tínhamos faixas e cartazes com as palavras queremos leite, carne e pão. E isso ficou marcado na cabeça de muitos daqueles que participaram, porque era Luiz Carlos Preste. Eram as iniciais dessa palavra. Seu pai, então, não chegou a saber dessa relação sua com Luiz Carlos Prestes? Não, meu pai nunca chegou a saber, porque ele faleceu antes de eu chegar a tomar conta do Preste nessa... E como é que a senhora imagina que teria sido a reação ele teria dele? ficado feliz, porque o meu pai, nós éramos muito amigos e discutíamos muito sobre o problema da juventude, sobre os problemas da caristia no Brasil, sobre o problema principalmente porque ele era origem camponesa, e nós discutimos muito sobre a reforma agrária. Porque eu também morei no campo com o meu pai e aprendi a trabalhar que nem os camponeses no campo, né? Colhíamos feijão, quebrava milho, fazíamos farinha, cuidava de gado. Eu fui criado também com meu pai plantando tomate e vendendo tomate para a fábrica Peixe que tem em Pesqueira. Eu não sei se ainda existe essa fábrica. A gente voltando assim a 1900 a metade do século passado, ver que uma jovem estava tão engajada, né, na luta. Eu queria que a senhora contasse um pouco sobre esse engajamento feminino nas lutas sociais do Brasil. Era comum, havia muitas mulheres engajadas nas lutas, mesmo no partido ou em outras lutas sociais? Em Recife, onde eu participei, tinha muitas, não é? Muitas companheiras combativas que participávamos sempre de movimentos, de comícios, de protestos, de comissões para visitar o governo. Eu fui presa lá em Recife, no governo Barbosa Lima Sobrinho, levei um bocado de porrada na polícia, tive a cabeça raspada, e nessa época... Década de 40, por ali, né? De 40, antes da cassação do partido, né? Sim. E nessa época, as batalhadoras mais lá eram a Dalgisa Calvacante, Júlia Santiago, Josefa Feitosa. Foram mulheres que nós juntas batalhávamos muito para fazer esses contatos. Ia para a porta de fábrica fazer panfletagem, fazer comícios relâmpago. E eu participava desses movimentos junto com elas. As mulheres naquela época já eram muito combativas, participavam muito de movimentos, né? Sempre se destacaram nesses movimentos. E não é por acaso
que as conquistas, algumas conquistas que nós temos, vamos conseguindo, seja esquecida, porque houve muitas mulheres batalhadoras que deram a sua contribuição. Mas voltando então àquele encontro, né? Que foi a como é que pergunta foi esse fazida. encontro aí? Aí você A foi, senhora já nessa tradição, né? a senhora foi para lá para tomar conta da casa, que era um aparelho, né? Aí aparece o Prestes, A senhora carne não e sabia osso. quem estava lá, não é isso? É. Antes disso, eu quero citar que quando eu morava na Bahia, eu morava junto de uma mulher que tinha 10 filhos e era macumbeira. E ela levava muito a sério assim, a minha família, porque o meu pai não era casado, não tinha mulher. Então ela ia lá em casa, arrumava as coisas para a gente e levava a gente para essas festas de macumba. Eu e meus 2 irmãos. Era Corve da Damião, Santa Bárbara, tudo quanto era santo que tinha, ela levava a gente. E um dia ela me pegou e disse, eu vou levar você numa macumba e vou fechar o seu corpo. Você vai ser... você vai ter a proteção de Santa Bárbara. E quando eu conheci o Prestes no dia 4 de dezembro, aí eu me recordei dessa data em que essa mulher falou, né, que 4 de dezembro seria o dia de Santa Bárbara e que ela seria minha protetora. E que eu não iria ter, assim, fortunas nem grandezas, né? Mas eu iria viajar muito, iria ter uma família numerosa e que seria feliz, não teria problemas muito sérios. Ou seja, a senhora é uma comunista baiana. É uma comunista de corpo fechado. Corpo fechado, de Santa Bárbara, né? Que é uma santa muito forte. E quando a E como guerreira é que foi, encontra o então? guerreiro? Pois é, no dia de Santa Bárbara, então, esse encontro da senhora, surpresa, ninguém Pois é. mais, ninguém menos que Carlos Prestes. Foi uma surpresa realmente, né? Porque eu vi entrar aquele homem baixinho, de chapéu, e eu olhei para ele e reconheci, né? Que era o Prestes, né? Mas aí eu falei, chamei o companheiro que o trouxe, que era o Giocondo Dias, e disse para ele, pô, mas você vai me dar logo essa tarefa com esse homem, o homem mais importante do partido, para eu cuidar. Ele disse, não, você vai ter capacidade de cuidar dele. Nós acreditamos em você, que você é disciplinada, é uma militante exemplar e que pode ser responsável por esse quadro. E aí ficamos, não é? Eu olhei para ele assim, na minha imaginação, que eu já tinha lido assim, os trabalhos de Hércules, livro de Monteiro Lobato, na minha imaginação era que o Prestes era um homem assim alto, forte, musculoso, né? Devido à sua aventura com a coluna, não é? E fiquei assim um pouco decepcionada, porque ele era baixinho, não era tão forte, era magro, né? Miudinho. Miudinho, mas... Em todo caso, a gente se deu bem. E como é que veio esse pedido, então, de casamento? Bom, com a convivência, não é? Eu já tinha 2 filhos do último casamento. Ele conversava muito comigo, eu discutia muito com ele esse problema que nós tínhamos de um jornalzinho que era editado, A Voz Operária. E botava muitas palavras que eu dizia para ele que o povo era muito analfabeto, não entendia determinadas palavras que tinha nos jornais, né? Como esse petróleo é nosso, a Standerói, e outras palavras mais que eram sempre escritas nos jornais. Ele disse, não, eu acho que você tem razão. Nós precisamos mudar o quadro de jornal, escrito nos jornais, mas isso é difícil, porque o nosso jornal tem muitos intelectuais. E sempre conversávamos sobre isso, e eu falava para ele dos movimentos de massa, dos movimentos estudantis, né? E que era necessário ser acessível às discussões, que eu não aceitava muito as diretrizes que às vezes o partido mandava pelos dirigentes, para determinadas bases, para a gente cumprir aquele determinado orientação, que estava errado. As orientações deveria ser uma orientação mais acessível aonde você estava atuando. E ele concordou em muitas dessas minhas opiniões. Com o Prestes, eu aprendi a fazer arquivo e a ler muitos livros.
O Prestes era um homem que lia 4, 5 jornais por dia, revistas, não é? Li muita literatura russa com ele, li Shakespeare, li Hamlet, Charles Dickens e outros livros a mais, porque ele era um homem muito culto, não é? E gostava muito de literatura. E me ensinou também a trabalhar, a fazer separações de arquivo, e tanto que eu tinha uma relação de todos os artigos que ele necessitava para fazer pesquisa, para escrever documentos, né? E era uma seleção de pastas, toda numerada do número 1 até 30, 40, pastas sobre reforma agrária, sobre a igreja, sobre o movimento operário, sobre o movimento internacional, sobre economia. Tudo isso é determinado em cada pasta os assuntos. E isso me ajudou muito também a levar o meu nível cultural, porque eu fiz as escolas lá na Bahia, a Escola 2 de Julho, a Escola Duque de Caxias, a Escola 2 Leão, fiz a escola normal, mas não terminei, fiz até o 2º grau, né? Normal. E depois parei devido à situação política, que eu ajudava muito o meu pai com as famílias dos presos políticos, fazia solidariedade com essas famílias, levando alimento, dinheiro e vendo o que era que elas necessitavam, não deu para eu ter uma formação de universidade. Dona Maria, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com Maria Prestes aqui na TV Brasil. Estamos de volta com 3-1 e no programa de hoje nós conversamos com Maria Prestes, a mulher que por 40 anos esteve ao lado do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Participam dessa nossa conversa os jornalistas Ricardo Amaral e Fernanda Isidoro. Nós vamos retomar a conversa do ponto em que nós paramos no bloco anterior. Dona Maria, como é que foi a reação do partido, dos dirigentes do partido, quando descobriram que você já não estava só tomando conta da casa do Prestes, mas tomando conta do próprio Prestes? Como é que foi isso? Casada com ele, vivendo uma relação de marido e mulher. Bem, com essa minha continuidade de vida com o Prestes, ele me propôs casamento, não? E eu disse a ele que eu não podia me casar com ele porque eu era uma mulher, não era eu intelectual. E ele me disse, não, mas eu tenho visto você trabalhar bem aqui, conversar e discutir os problemas comigo. Se eu casar com um intelectual, nós vamos ter divergências. Então eu prefiro discutir com você e casar com você. E me propôs casamento. Eu disse a ele que casamento eu não aceitava no papel, que eu nunca assinei contrato com ninguém e não era com ele que eu iria assinar contrato. Ele disse, não, mas não vai ser agora, porque agora nós estamos na clandestinidade, não? Eu disse, não, tudo bem, mas nem agora e nem depois, porque eu vou viver com você. Se der certo, tudo bem. Se não der, você vai para um lado e eu vou para outro. E fomos viver juntos, não é? O Prestes é um homem carinhoso, dedicado, gostava muito de criança, era bom cozinheiro, ajudava muito nos trabalhos de casa, descascava um bom abacaxi. De verdade? De verdade. Fazia muitas saladas de fruta, biscoito, doces. O arroz carreteiro ali? Torta. Não, arroz carreteiro ele não fez. Como é que ele era com os meninos? Ele era muito rígido, muito exigente? Não, ele era disciplinado. O Prestes sempre foi disciplinado, muito disciplinado. Mas era um bom pai. Sempre sentava com as crianças, contava história, brincava, engateava pela casa com as crianças. Entende? Mas muitos só foram conhecê-lo ou reconhecê-lo como pai bem mais tarde, né, dona Maria? Sim, isso porque quando nós estávamos em casa, que eles eram pequenos, era conhecido como tio. E só foram saber quem era o pai verdadeiro em Moscou. E os mais velhos só foram saber quem era eles depois que eu escrevi o livro em 92 sobre a minha vida, a minha biografia com Luiz Carlos Prestes. Os mais velhos da senhora? É.
Então, essa convivência... Mas por que isso? Porque era uma norma de segurança? Norma de segurança. Os filhos não falarem que ele era o pai? Não falaram que ele era o pai, porque os vizinhos poderiam saber que tinha outra pessoa em casa. Eles não podiam saber, né? Tanto que nós adotamos o nome de Pedro, que é o nome do meu filho mais velho, que o Pedro era o Prestes também chamado dentro de casa, porque os vizinhos não podiam escutar que tinha mais uma pessoa dentro de casa. Dona Maria, essa convivência tão profícua, ela se deu na maior parte desse período. A senhora, o velho, eles viveram na clandestinidade, ou em tempos difíceis também, em Moscou, né? Tudo isso. E dentro de um quadro de disciplina, né? Muito disciplina revolucionária, né? Muito rígida e tal. Como é que é isso? Como é que duas pessoas convivem tanto tempo combinando disciplina e afeto, que aparentemente para nós são coisas contraditórias, né? Contraditória, mas como eu já disse a você, meu pai era comunista e eu já vinha com uma disciplina. E o Prestes fez colégio militar e também era disciplinado. Então, em casa, nós tínhamos toda uma organização de disciplina, né? Tínhamos horário para alimentação, ele tinha 1h30 para ficar no quintal cuidando de jardim, de planta, que ele gostava muito, dizia que trabalhar com a terra é uma higiene mental. E ele fazia horta, ele plantava rosas. Todas as casas que nós moramos em São Paulo, deixamos lá um canteiro de rosa e uma hortazinha. Que não foram poucas casas que moramos em São Paulo. Nós moramos em Diadema, moramos no Jabaquara, moramos no Brooklyn, moramos em Perdizes, moramos na Lapa, moramos ali no... esqueci os outros nomes. E a família crescendo. E a família crescendo. Tanto que quando eu ia para o hospital ter as crianças, as enfermeiras sempre cobravam a presença do pai, não é? E eu dizia para elas, não, meu marido não pode aparecer porque ele está viajando, ele é marinheiro. Mas isso em função da clandestinidade, não é? E eu fiquei 10 anos com o Prestes sem procurar minha família, e ele e a dele. Ninguém sabia notícia, informação nenhuma. O que era o mais difícil dessa época da clandestinidade? Era exatamente essa saudade da família, essa dificuldade de esconder até dos filhos algumas coisas reais? O que é o mais difícil? Olha, nessa época nós não tínhamos televisão, era só rádio, não é? Então eram os afazeres domésticos, os trabalhos de literatura que ele dava para nós, não é? Nós não íamos a cinema, não tínhamos não saíamos para cinema, não é? Banca de jornais a cerca, a gente comprava os jornais, mas comprava em várias bancas para não ser chamada a atenção de comprar muitos jornais, não é? E fazíamos uma vida normal, conversávamos com o vizinho, varria canteiro, jornal, mas o Prestes estava dentro de casa, num quarto que ele não podia botar nem a cabeça na janela. Ninguém frequentava a casa da senhora, nem os vizinhos, não, ninguém? Ninguém. Vizinho, se vinha, se andava só no quintal, mas dentro de casa não entrava ninguém. Eu nunca tive empregada, sempre fiz todos os trabalhos sozinha. Então, nós tínhamos os horários todos para fazer todas essas... Isso foi foi na década de 50? Naquele período do 50 Manifesto de Agosto. 59. Seria 59. 59 veio a anistia do Juscelino Kubitschek, né? Que o Sobral Pinto cedeu a casa dele, onde ele teve um encontro com a família. E que quando o Prestes apareceu com essa ninhada de filhos, a família ficou toda escandalizada. Né? A família né? As irmãs. As irmãs, dona Eu Maria. não imaginava que o Prestes tinha tantos filhos. E a Anitta vivia com quem? A Anitta morava com a tia, a Lígia. Morava com a Lígia, não morava com vocês? Não. A Anitta, a primeira filha do Prestes, né, com Olga Benário. Olga Benário. Exatamente. E qual foi a reação de vocês não é assim tão grande não é, dona Maria? Não. Porque a senhora ainda menina quando conheceu ele. Eu, quando conheci o Prestes, tinha de 20 para 21 anos. Né? Então, a sua diferença com a Anitta, que é a primeira filha dele, é de quanto tempo? É de 7 anos. Não é tão grande. 7 anos. E me diga uma coisa, e aí ele sai
para semi-legalidade, né? Ele legal, o partido ilegal, na década de 60 até o golpe militar de 64. Como é que foi a vida de vocês aí? O que mudou nesse período? Eu morava no Rio, vim para São Paulo, vim para o Rio de Janeiro, moramos em Jacarepaguá e depois fomos para a rua 19 de fevereiro, ali em Botafogo, onde a nossa casa foi invadida já com a ameaça do golpe que estava se aproximando. E o Comitê Central tomou uma decisão que nós devíamos ir para São Paulo e o Prestes achava que era São Paulo mesmo, porque é onde está o núcleo operário para que o partido fizesse uma atividade mais forte de reorganização. E fomos para São Paulo. Aí em São Paulo, em 64, eu fiz a primeira viagem com o Prestes para Moscou. Visitei lá Moscou, conheci Moscou, Paris pela primeira vez e depois fui para Moscou, que eu faço aniversário no dia 2 de fevereiro, né, que é dia de Iemanjá, dia de Santa Bárbara. Um mês depois dele, praticamente. Ele é do dia 3 de janeiro. 2 de janeiro. 3 de janeiro. E lá em Moscou, ele fez uma viagem, eu estive na Sibéria, conheço as 17 repúblicas russas, visitei a Sibéria, visitei Leningrado, que hoje não é Leningrado, não é? E visitei várias fábricas, e a minha curiosidade era de ver o campo, a agricultura, que eu sou muito ligada a esse problema. A sua veia de camponesa, né? E aí os companheiros me disseram, olha, vai ser difícil, porque nós estamos com 30 graus abaixo de zero, o campo só tem neve, né? Mas eles me mostraram as estufas, onde eram guardados os alimentos para o decorrer do ano, do inverno, não é? Que para mim foi muito importante. Visitei uma colcose que se chamava Aurora. As fazendas coletivas. Onde as criações de porcos já eram tudo automatizadas. Né? Um cidadão sentado numa mesa como se fosse um gabinete e comandava toda a distribuição de alimentação, de lavagem. A sujeira já saía canalizada para o campo para ser a terra trabalhada e plantada. E eu vi muito esses desenvolvimentos lá. Agora eu vejo aqui as produtoras de leite colocar aquelas tetas nas vacas para o leite sair. Isso eu já vi em 64, quando eu estive na União Soviética. Pois é, dona Maria. Agora, esse período que a senhora estava mencionando, depois da anistia do JK e tal, de certa forma, a família sai, né, da clandestinidade, passa a ter uma vida um pouco mais... E que foi um período pequeno. Muito pequeno. E quando a senhora volta, então, dessa viagem da União Soviética, logo depois vem o golpe militar. Aí vem o golpe, Como é que é? O que acontece? A frustração é muito grande, porque a impressão que nós temos hoje, olhando para a história, é de que havia um movimento de massas muito importante, né, uma expectativa de mudança no Brasil muito grande em 64. Era o governo do Jango, o partido, né? O governo do Jango, né? A relação direta já entre Jango e Prestes, né, naquele período. A senhora chegou a conhecê-lo? O Jango, não? Não, o Jango eu não cheguei a estar com ele. Mas aí vem o golpe e frustra. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa frustração, de cair, mergulhar de novo na clandestinidade. Em 64 nós tínhamos participado de uma festa até no Pacaembu com o Prestes, né? Quando nós chegamos em casa... No comício. No comício, nós observamos que havia um carro na rua. Eu sou muito ligada a esse problema de segurança, até hoje eu ainda tenho essa paranoia, né? Era a sua especialidade, né? Porque 10 anos de clandestinidade, isso me ajudou muito no problema de segurança e vigilância, né? Um vigia da rua, que nós tínhamos, conhecíamos dele, ele chegou para o nosso portão e disse, olha, aquele carro que está ali não é quebrado não, é da polícia. Eles estão vigiando a casa de vocês. E então o Prestes entrou em casa comigo
e pegou uma pasta, colocou pijama, escova de dente, algumas peças assim, e voltou para o carro, deitou-se no carro e eu falei bem alto para o motorista, que o motorista ia embora com o carro, amanhã você volta a tantas horas. E o Prestes foi embora para a clandestinidade. Escondido naquele carro? Naquele carro, saiu de lá. E nós ficamos na casa e quando veio o golpe, eles invadiram a minha casa lá em São Paulo, pegaram a biblioteca do velho toda e jogaram dentro de um caminhão e saquearam a minha casa com tudo. Tudo que você possa imaginar foi saqueado dentro da minha casa. E foi o delegado Bom Cristiano, que ainda está vivo em São Paulo, e que levou até umas roupas de inverno que eu tinha acabado de chegar da Europa, e que deu uma polêmica, não é? Porque ele disse como é que comunista, mulher de comunista tem um casaco dessa potência, que era um casaco de pele, um gorro e uma bota. Porque quando eu regressei da Europa, até chegar na Hungria, o inverno era muito rigoroso, nós não tínhamos como deixar aquelas roupas lá. Então resolvemos trazer e dizer que futuramente a gente vai voltar lá e levaremos, né? Já serve de abrigo. Mas eles saquearam tudo, até alimento que nós tínhamos dentro da nossa casa, eles saquearam. Dona Maria, foi que deu a polêmica das cadernetas. Né? Dona Maria, nós vamos fazer uma paradinha agora, um outro intervalo, e daqui a pouco a gente retoma com essa história aí das cadernetas. Até já aqui no 3-a-1, entrevistando a Dona Maria Prestes. Estamos de volta com o 3-a-1. A nossa entrevistada hoje é Maria Prestes, viúva do líder comunista Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Estão aqui conosco os jornalistas Ricardo Amaral e Fernanda Isidoro. Nós vamos retomar a conversa nesse terceiro e último bloco, falando do que aconteceu quando houve o golpe de 64, que invadiram a casa do Prestes, carregaram tudo, e a Dona Maria vai contar um pouco para nós sobre tudo isso. Dona Maria, e os documentos que foram apreendidos naquela ocasião lá, as cadernetas que o Prestes tinha, que inclusive foram usadas depois para fazer acusações contra ele, como é que foi isso? Como é que foi essa operação? Olha, essa história das cadernetas é muito questionada. Mas as cadernetas o que era? Não era nada mais, nada menos do que a agenda que você carrega e anota o nome das pessoas que vai ter encontro, como hoje a gente faz, né? Qualquer um faz. Agora, livros de documentos, documento é conhecido do partido, não tinha nada de segredo. A biblioteca do Prestes era livros que ele estudava todo a história do Brasil, livros que eram pessoas que dedicavam literatura para ele, davam de presente livros. Era uma biblioteca muito rica e que, infelizmente, o Exército queimou. Isso é um crime você queimar livro, destruir livro, não é? Porque eles tinham tanto ódio daquele momento em que estava se deflagrando esse golpe, falando sobre o comunismo, sobre as campanhas de democratização no Brasil, que o Jango Goulart estava propondo, não é? E que os militares não aceitavam, não é? E foi aquela ira deles que entraram, deu na nossa casa, como em outras casas, prenderam muita gente, mataram muitos companheiros. Só do Comitê Central eles mataram 10 companheiros do Comitê Central, que é uma barbaridade. Até hoje tem nomes de pessoas que não foram ainda identificadas nem devolvidas às suas famílias, como João Macena, Antônio Montenegro, Orlando Bonfim, e outros mais, não é? Irã Pereira, que era jornalista em Recife, Luiz Maranhão e muitos outros companheiros que ainda continuam desaparecidos e a ditadura nunca deram conta dessas pessoas. Eu, na minha casa, fui saqueada de tudo, nunca cobrei nada para o Estado, porque eles nunca me deram um centavo, não devolveram nada.
E o seu bom cristiano teve a capacidade de chegar para mim e dizer: nós vamos liquidar essa esquerdinha e depois vamos entrar no partidão e vamos liquidar todos eles. Bom Cristiano era o delegado, né? Era o delegado de polícia. Agora, como em é São que foi Paulo. a vida de vocês, essa volta para a clandestinidade Então, mais rigorosa? Eu vivendo em São Paulo com dificuldade, vocês podem imaginar, eu já estava com 9 filhos, que o Yuri nasceu no dia 7 de julho, depois do golpe, né? É o caçula. É o caçula, e que tem o nome de Yuri Gagarin, que eu fiz homenagem ao Yuri Gagarin. Cosmonauta. É. E em 70, como eu tinha estado na União Soviética em 64, eu falei com os companheiros lá na Rússia que eu gostaria que um dos filhos meus estudassem lá. Mas quando houve o golpe, eu tive vários encontros com o Prestes na clandestinidade e uma das últimas vezes eu disse para ele: eu acho que a gente tem que imigrar para a Rússia, porque aqui eu não tenho condições, nós não temos condições de sustentar a família e muito menos de dar educação. Nesse período, somente a senhora se encontrava com ele, né? Só os eu. meninos não, né? Só eu. Tiveram que ver Eu essa- levava algumas crianças, mas como eles não sabiam que era o pai, era como Visitar o se fosse tio. tio. E entramos em contato com a Rússia, eles mandou as passagens, aí eu fui tirar os documentos dos meninos, que foi uma batalha, porque o meu filho mais velho não tem pai nem mãe, o último só tem mãe, não tem pai, e os demais a polícia não queria reconhecer, dizendo que não era filho de Prestes, que eu tinha que comprovar que era filho do Prestes. Eu disse: mas por que eu tenho que comprovar? Porque quem dormiu com ele fui eu. Eu sei que ele é o pai dos meus filhos. Ah, não, mas a senhora tem que trazer um relatório das pessoas que... Não tem problema. Então, eu fiz um relatório de várias pessoas. Tem Miguel Costa, Danta Ancona Lopes, Elisa Branco, Ruth Gerten, eram as pessoas que... Muitas outras pessoas que nós tínhamos contato. No meu livro, que eu vou lançar recente daqui a um mês, vai ter todo esse nome dessas pessoas que contribuíram para que eu fizesse esse documento e levasse para o DOPS dar os documentos, os passaportes para os meninos, para nós viajarmos. Vocês saíram, então, vocês saíram legalmente. Saímos legalmente. Que ano foi isso? Foi em abril de 69 já. Abril de Já quase 69. para 70. Agora, dona Maria, Mas já depois do essa AI-5, O Prestes então. ficou Prestes clandestino, ficou- só Prestes- depois que ele saiu. O Prestes chegou lá em 71. E foi quando alguns filhos foram apresentados e tudo mais que a senhora falou há pouco, não é isso? Essa dificuldade toda, abandonar uma casa com tudo dentro, sair correndo, um jardim recém-feito, as crianças chamando o próprio pai de tio, crianças sem documento, tantas dificuldades que a senhora passou, essa paranoia todo dia, janela aberta, rádio mais baixo, com medo da segurança, essa vida em diferentes locais. Hoje, olhando com essa distância que o tempo permite, a senhora guarda alguma mágoa, ou quais mágoas a senhora guarda do Estado brasileiro? Não, eu não guardo mágoa nenhuma. Eu lamento que isso tudo tenha acontecido, não é? Porque o Prestes foi perseguido durante 60 anos aqui no Brasil. E nós passamos por dificuldades muito sérias, não é? Uma família inteira, como em São Paulo, nós tínhamos dificuldade. Os amigos e companheiros era quem nos ajudava com alimentação, com dinheiro e tudo. E se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Porque quando você luta por um ideal, você tem raciocínio que as conquistas virão, então você tem força para enfrentar todos esses problemas. E eu enfrentei e enfrentaria de novo para conseguir tudo isso que eu realizei na minha vida. Hoje eu tenho meus filhos todos educados, agradeço à União Soviética, sempre digo isso, e foram os 10 anos mais felizes da minha vida, foi na Rússia, onde tínhamos uma casa com todo conforto, com meus filhos na escola, estudando, todos hoje formados, trabalhando, como qualquer brasileiro com dificuldade para conseguir emprego. E ainda enfrentamos muito preconceito.
Mas eles estão todos aqui no Brasil agora? Estão todos aqui. Os filhos, os netos? Netos. Não, eu tenho 2 netas nascidas em Cuba, tenho uma nascida em Moçambique, 11 netos nascidos em Moscou e outros aqui no Brasil. Então, nós temos uma família internacionalista. E me sinto feliz, uma mulher realizada, e continuo batalhando pelas conquistas de um país melhor, uma sociedade mais justa, com educação, saúde, moradia para o trabalhador. E o Brasil, dona? Sou fã da reforma agrária e apoio o Movimento Sem Terra. Porque eu acho que o Movimento Sem Terra, o ideal dele é lutar pelo objetivo da terra. Eu ia perguntar à senhora sobre o Brasil, que a senhora refez a sua vida, a senhora voltou, né? E fez. A senhora viveu profundamente, intensamente, né? Tanto o ascenso daquele movimento social, quanto depois a repressão, a ditadura. Estamos hoje num outro mundo. O que a senhora pode dizer sobre esse mundo novo? Eu acho que o que a gente vive é o que o povo brasileiro lutou para conquistar. E as mulheres juntas, né? Porque eu acho que a mulher hoje tem um papel muito importante na luta pela redemocratização daqueles ideais que a gente luta e conquista, não é? Eu acho que o Brasil tem possibilidade de crescer muito. Agora, o que eu acho mais é que as pessoas têm que ser conscientes e honestas. Porque hoje está difícil de você ter pessoas sérias. Eu, por exemplo, lhe digo, eu não confio em ninguém. Tenho minhas desconfianças, porque a gente vê tanta falcatrua, tanta desavença, tanta tendência a passar a perna um no outro, que a gente fica decepcionado. Mas eu acredito que o povo brasileiro vai ter as suas conquistas, porque ele é trabalhador, é inteligente e vai dar a volta por cima, vai aparecer lideranças para modificar o que nós temos no Brasil. Dona Maria, muito foi falado, a gente teve o livro do Fernando Moraes sobre Olga Benário, série na TV Globo, o Jaimão Jardim fez o filme. Então, a história dela ficou muito conhecida, popularmente conhecida. A da Anitta, filha dela, que ainda hoje é uma pessoa muito atuante também em resgatar a memória do pai. Em algum momento a senhora sente uma pontinha de ciúmes de ver essa sombra, talvez, da Olga Benário, a primeira companheira do Prestes? Eu não sinto, eu sinto orgulho de ter a Olga como companheira, porque ela foi uma heroína, uma mulher corajosa, decidida e que participou da luta também, não tanto lá na Europa como na União Soviética e na Alemanha, onde tirou um aliado dela da prisão. E participou junto com o Prestes aqui até os anos de ser presa. Eu acho que a Olga é uma mulher de valor, muito inteligente, e que a gente tem que valorizar essas mulheres que contribuíram e deram a sua vida pelo Brasil nas lutas de conquistas. E a Anitta é uma historiadora, é muito inteligente, se dedica à memória do pai e também convive com a vida que ela tem. Mas a participação dela, eu acho que politicamente é muito pouca. E se ela tivesse uma metade do que foi a mãe dela, ela seria outra personalidade. A senhora... Não tenho raiva de ninguém. A senhora disse que acompanha as lutas do povo, os avanços, mas desconfia, né, de muita gente. A senhora ainda acredita, a senhora que viveu no chamado socialismo real, né, lá no final, a senhora pegou a última fase antes da perestroika, né? A senhora viveu lá um pouco, imediatamente antes disso. A senhora ainda acredita que o movimento socialista tem um horizonte no mundo, tem um horizonte no Brasil? A senhora... Olha, eu vivi no socialismo, né? E agradeço os 10 anos que eu vivi lá.
Agora, o socialismo não é um céu cor-de-rosa, como vocês imaginam. O socialismo tem tanto problema como nós temos aqui. Agora, o que eu vi é que todo mundo trabalha, todos têm moradia, pagava 10% de aluguel com água, luz, gás, telefone em casa. E os filhos nas escolas gratuitamente, depois entravam na universidade e se formavam. Os meus filhos fizeram parte dessa transformação que era dentro do socialismo. Para mim foi decepcionante acontecer o que aconteceu, mas criou-se uma camada dentro do próprio socialismo de homens com ideias de riqueza e se apoderaram do processo e mudou toda uma sociedade que hoje a situação lá é pior do que o Brasil. Eu nunca vi criança na rua, quando eu morei lá, engraxando sapato, pedindo esmola, ou nos metrôs. Hoje você vai em Moscou, você vê criança na rua, gente no metrô pedindo esmola, pessoas dormindo nas praças. É uma mudança muito triste, né, para que aqueles anos que eu vivi lá e vi essa transformação. Agora, deixei muitas boas amizades lá e eu acredito que não só os russos, como os outros países, as repúblicas socialistas, vão lutar por a sua restauração de uma sociedade melhor. Se eu não estou enganado, a senhora já, volta ao Brasil, a senhora participa ainda com o Prestes ali da campanha eleitoral do Brizola, né? Participei, do PDT e tal, mas depois a senhora não tem mais vida partidária, né? Não. Hoje não. Hoje então, quando a senhora disse assim... Hoje eu sou independente. Isso. É quando a senhora diz assim que desconfia muito das pessoas, dos partidos, a senhora não vê no quadro partidário brasileiro uma opção adequada para a senhora defender as suas ideias? Olha, eu acredito que existe 10 políticos de capacidade, né? Uhum. Eu existo, vai surgir quadros novos, com ideias novas, para botar esse país um pouco mais nas suas mudanças diretas, né? Mas a senhora não vê um sucessor para o Partido Comunista que a senhora viveu? Não. Nesse momento, não? Não vejo, não. Uhum. Eu não tenho muita ilusão com os políticos, não. Eu acho que cada um luta da sua maneira, mas sabe por quê? Porque eu acho que os partidos não têm uma programação em que o povo confie e lute por aquilo. Dona Maria, nós vamos ter que encerrar porque o tempo acabou, já tá na hora, a conversa né? está ótima, É. mas nós vamos ter que parar por aqui. A sua vida dá mais de um livro. Você já vai lançar um programa de televisão, não dá conta, não, claro. dessa aventura toda. Muito obrigado, Dona Maria, foi uma honra entrevistá-la aqui na TV Brasil. Nós agradecemos a participação aqui dos colegas Ricardo Amaral, Fernanda Isidoro. Nos despedimos dos nossos telespectadores. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil com 3-1.